Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Houve uma época em Brasília em que se ouviu muito a seguinte frase: quem não é competente não se estabelece. E essa frase era dita nos três poderes, dita por um presidente, o presidente da época, e foi uma época muito difícil, tanto para Brasília quanto para o Brasil. É certo que essa frase não é de toda errada, e nós estamos vivendo um tempo, espiritualmente falando, em que está bem claro que quem não é competente não se estabelece. Nós temos visto um evangelho nos últimos tempos sendo pregado de uma forma muito light. Somente o amor, nós estamos vivendo um tempo de amor, de acolhimento, e é verdade, a igreja, o evangelho, é um evangelho de acolhimento, de amor. Mas eu penso que a nossa geração tem errado muito em não falar explicitamente sobre pecado, de não falar explicitamente sobre os decretos de Deus e de não pregar o outro lado dessa moeda ou um outro atributo de Deus que se chama justiça. Mas fato é que nós estamos passando por esse momento muito difícil. A gente está vendo que as pessoas que não têm forças realmente, ou que não buscaram ter forças em Deus, que não conheceram bem a Deus, elas estão muito perdidas. Elas estão sem saber, sem entender, elas chegam até a apostatar da fé, porque elas não entendem muito bem tudo o que está acontecendo, elas não entendem muito bem por que Deus permite algo assim, porque aprenderam que Deus é apenas amor, que Deus também não é justiça, que Deus também não leva em consideração o livre-arbítrio do homem, no sentido de buscar os seus próprios caminhos, e desses caminhos, um deles é negá-lo. E quando o homem fica entregue à sua própria sorte, nada de bom pode acontecer. Quando o mundo fica entregue à sua própria sorte, nada de bom pode acontecer, porque o caos se instala. Hoje eu estava meditando no Salmo 31, que diz assim: amem o Senhor, todos os seus santos. Sejam fortes e revigorem-se o coração de vocês. Todos vocês que esperam no Senhor, revigorem o coração. Busquem forças. Hoje eu tenho orado ao Senhor, dizendo: Senhor, fortalece meu coração, fortalece minhas emoções, fortalece meu corpo, me fortalece no meu psique, me fortalece, Senhor, porque eu preciso dessa força. Voltando àquela frase, quem não é competente não se estabelece, existe um versículo em Provérbios 24, 10, que diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, realmente a sua força é pequena. É impossível a gente se sentir forte o tempo inteiro. Nós temos pessoas que são fortes, que buscam sua força em Deus, que se revigoram em Deus, e tem pessoas que se entregam, que não têm essa força interior. Então eu quero hoje te incentivar a buscar essa força interior. Você não é um Zé Ninguém. Você não é incompetente no sentido de não saber gerir as suas emoções. Deus tem nos dado competência, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias que nós estamos entristecidos, enfraquecidos, mesmo assim, se você busca essa força em Deus, você se sente forte. Em Joel capítulo 3 tem um versículo que diz assim: transforme as suas ferramentas em armas e o fraco diga: eu sou forte no Senhor. E ali estava falando num contexto de guerra, realmente, que aquelas pessoas deveriam pegar suas enxadas, suas foices e transformar em espadas e para enfrentar o inimigo que se aproximava como guerreiros e dizer: eu sou forte no Senhor.
Algumas religiões usam alguns mantras que você fica horas e horas e horas repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Isso aqui não se trata de um mantra e não se trata também de uma declaração triunfalista, quase ufanista. Não é isso. Mas o que o Senhor está dizendo hoje ao meu coração, trazendo esse contexto de Joel capítulo 3, é que dentro de nós também existem ferramentas e que nós, nesse momento de uma guerra invisível, até de uma guerra que não é contra pessoas, de uma guerra que é contra algo totalmente invisível e mais potente, que parece mais potente que a gente tem ferramentas dentro da gente que a gente pode transformar em armas e dizer para si mesmo: eu sou forte no Senhor. Então, para você pensar hoje, quais são as ferramentas que você tem dentro de você que podem ser transformadas em armas de guerra nesse momento, para te fortalecer, para proteger você, para proteger sua família? Algumas ferramentas que tem em você são, por exemplo, a prudência, o amor, a sabedoria, o entendimento, a força, a vontade de viver. Pegue todas essas ferramentas e transforme-as em armas de guerra, mas armas de uma guerra santa. No texto fala assim, olha, apregoem uma guerra santa. Quer dizer, proclamem uma guerra santa. E é uma guerra que vai ser vencida pela resistência, pela força, não a força dos nossos braços, mas a nossa força interior, que vai ser vencida com a força que vem de Deus. Eu quero te incentivar esse dia a buscar lá dentro de você essas ferramentas que você tem. Por mais fraco que alguém possa estar se sentindo hoje, por mais entristecido ou até abatido, Deus tem colocado dentro de você ferramentas. E a maior ferramenta que nós temos é a ferramenta do Espírito Santo. Então transforme essas ferramentas que você tem dentro de você para que elas se tornem armas de guerra, para você vencer essa guerra. Então, que a sua força se manifeste nesses dias maus. Porque numa outra versão de Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Então, não se sinta fraco nesse dia. Saiba que mesmo que você esteja numa situação se sentindo para baixo, você tem uma força do alto que te puxa, que te levanta. Comece a olhar para dentro de você e ver essas ferramentas que existem dentro de você. Ferramentas colocadas em nós pelo nosso Criador, ferramentas colocadas em nós pelo Espírito Santo de Deus, ferramentas que são frutos que vêm do Espírito Santo. Então pega essas ferramentas, transforme-as em armas de guerra e viva esse dia na paz do Senhor. E viva esse dia dizendo para você mesmo, sim, eu consigo. Eu consigo ir mais um pouco. Eu consigo vencer mais esse dia, porque eu sou forte no Senhor. Porque mesmo que eu, na minha essência, não me sinta com essa força toda, mas eu sei que no Senhor eu sou forte. Que isso seja verdade na sua vida hoje. Que você viva nesse dia com essa força de transformar as ferramentas que tem dentro de você, no seu caráter, no seu espírito, na sua alma, em potentes armas de guerra e que você vença mais esse dia, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Para pensar hoje.